Deus sempre ouve as nossas orações. O que é que você acha sobre isso aí? Nós temos que ter essa segurança, essa certeza de que Deus sempre ouve e responde às nossas orações. Deus sempre ouve e responde a oração do verdadeiro cristão, daquele que foi justificado por Jesus ali na cruz. E ainda que a resposta de Deus seja sim, não ou espere, não importa. O que importa é que Deus sempre ouve. Ele sempre ouve e Ele responde. Ainda que Ele responda com um sim, ainda que Ele dê um não, ou Ele diga espere. A gente tem que ter discernimento para poder estar entendendo qual é a resposta de Deus. E aceitá-la de bom grado. Porque mesmo o sim, ou o não, ou o espere, sempre vai ser o melhor para as nossas vidas. Então Deus não fica sem ouvir as nossas orações. Nós temos que ter essa certeza, essa convicção, essa segurança de que Deus nunca deixa de ouvir as nossas orações. A oração do verdadeiro cristão, aquele que está em comunhão com o Senhor, Deus nunca deixa de ouvir. Nós temos, por exemplo, a oração do apóstolo Paulo. Paulo ali, ele fez uma oração a Deus, e nós temos isso aí como exemplo de que qual foi a resposta que Paulo teve de Deus à sua oração? Um não. Deus disse não para Paulo. Lá em 2 Coríntios, por exemplo, 2 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, a partir do versículo 1, Paulo foi levado por Deus ao terceiro céu, ao paraíso, e ali ele ouviu palavras inefáveis, palavras que não era lícito a nenhum homem referi-las. Aí depois disso, o que é que Paulo vai então dizer? A partir do versículo 7, 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7, ele vai dizer: e para que não me ensoberbecesse, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, orei e pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Foi essa a resposta que Paulo deu a uma resposta de oração negativa que Deus então havia lhe dado. E Paulo não orou só uma vez. Paulo orou por 3 vezes, querido. E as 3 vezes que Paulo ora, Deus diz não. Era para ele ficar o quê? Chateado, né? Talvez muitos de nós ficaríamos ali chateados. Mas aí eu te pergunto, Paulo ficou ali com raiva, por exemplo? Paulo ficou chateado? Paulo ficou ali moribundo? Paulo ficou ali se queixando e murmurando? Não, querido. Paulo não ficou ali nem um momento, nem com raiva, nem moribundo, nem se queixando e nem murmurando. Paulo recebeu a resposta de Deus com alegria, com muita alegria, porque ele sabia que a resposta de Deus, qualquer que fosse, seria o melhor para a sua vida. Você tem que entender isso. Seja qual for a resposta do Senhor, ela é o melhor para a sua vida. Saiba receber o não de Deus, meu irmão, porque até o não de Deus é uma bênção para as nossas vidas. Quando Deus disser não, não fique igual aquele menino mimado, né? Querendo. Não, se Deus disse não, pare. Se você entendeu que a resposta de Deus está sendo não, agradeça, dê glória a Deus, renda louvores a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Talvez se aquilo que nós almejávamos tanto tivesse dado certo, hoje nós estaríamos arrependidos. E hoje nós damos graças a Deus que aquilo que nós desejamos tanto, da forma como nós queríamos, não deu certo. Porque se tivesse dado certo, a gente não saberia como estaríamos hoje. Então, aprenda a agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Saiba receber o não de Deus. Porque, como eu disse, até o não de Deus é uma bênção para as nossas vidas. Ao orar e receber ali a resposta negativa, Paulo vai dizer o seguinte para Deus. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, a parte B, parte final do versículo 9,
Quando Paulo recebe a resposta de Deus ali, o não, né? Deus vai dizer: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo não ficou chateado. É como se, em outras palavras, Deus estivesse dizendo assim para Paulo: Paulo, você vai continuar com esse espinho na carne. Esse espinho aí que está te incomodando. Esse espinho que está tirando, às vezes, a tua paz. Esse espinho que está, muitas vezes, fazendo você sofrer. Não vamos entrar aqui no mérito do que era esse espinho na carne de Paulo. Porque você vai pesquisar aí no YouTube, na internet, e você vai ver várias interpretações. Vários argumentos a respeito desse espinho na carne de Paulo. Uns entendem que é uma coisa, outros entendem que é outra coisa, mas o que realmente importa é que era algo que incomodava o apóstolo. Era algo que fazia, de certa forma, o apóstolo sofrer. E por 3 vezes, ele não orou somente uma vez, ele orou 3 vezes ao Senhor pedindo que retirasse dele aquele espinho na carne. E a resposta de Deus foi: não, a minha graça te basta, porque o meu poder vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Meu irmão, aí Paulo diz: de boa vontade me gloriarei. De boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí ele começa a sentir prazer nas fraquezas, ele começa a sentir prazer nas injúrias, nas necessidades. O apóstolo Paulo começa a sentir prazer até nas perseguições, queridos, nas angústias. Tudo isso por amor a Cristo. E ele encerra dizendo: sabe por quê? Porque agora eu sei que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando nós estamos fracos, meu irmão, é a hora que Deus mais está conosco. É a hora que Deus mais age em nossas vidas. É a hora que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós, é quando nós estamos fracos. E ele finaliza dizendo: porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. E Paulo então fica ali alegre, querido, com aquela resposta de Deus. Paulo não ficou ali triste, cabisbaixo. Não, ele se regozijou com aquilo. Saiba também receber essa resposta de Deus, o não, porque o não de Deus é abençoador. O não de Deus é abençoador para as nossas vidas, queridos. E quando Deus dizer também espere, saiba esperar, meu irmão. Saiba também receber como resposta de oração um espere de Deus. Deus irá responder às nossas orações, mas nós precisamos entender que Ele irá responder no seu tempo, não no nosso. Deus tem o tempo dele, que não é o mesmo que o nosso. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus pode não estar respondendo hoje as suas orações, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele pode também estar te provando, querendo ver a sua reação, querendo ver as suas atitudes diante de uma espera. Você pode ter orado e ainda não obteve a resposta de Deus, nem sim nem não. Você está no espere de Deus. E nós temos um exemplo aí, um exemplo claríssimo no Salmo 40. No Salmo 40, o salmista certamente pediu alguma coisa ao Senhor. Ele fez algum pedido a Deus. Porque ele vai declarar no Salmo 40, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o salmista, ao fazer certamente ali algum pedido a Deus, ele espera. Mas ele não simplesmente espera por esperar, angustiado, nervoso, ansioso, inquieto. Por que Deus não está respondendo? O que é que Deus vai responder? O que é que o Senhor vai fazer? Por que Deus ainda não agiu? Por que o Senhor não operou? Não foi dessa forma que o salmista esperou. E ele destaca aqui, esperei, mas esperei com paciência no Senhor. Paciência, meu irmão, é a chave de um relacionamento onde há confiança. É a paciência. A paciência ela denota uma confiança naquele que você está esperando. Quando você verdadeiramente confia no Senhor, você espera nele com paciência. Numa outra versão, a versão ARC, de João Ferreira de Almeida, vai dizer assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Aliás, na versão ARA, corrigindo.
Na versão atualizada de João Ferreira de Almeida vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o segredo é esperar com paciência, confiando no Senhor. Quem espera com paciência, queridos, confiando no Senhor, sempre terá suas orações respondidas. Você pode ter certeza. Sempre terá suas orações respondidas. Espere, mas espere com paciência, confiando no Senhor. Mas infelizmente nós sabemos que aquele que fica angustiado, muitas vezes ansioso, inquieto, demonstrando ali uma falta de confiança no agir de Deus, esse aí dificilmente vai obter uma resposta favorável do Senhor para a sua vida. Enquanto você estiver com seu coração inquieto, com seu coração aí impaciente, com um coração cheio de angústia, nervoso, a ponto de se desesperar, você não vai obter a resposta de Deus, das suas orações. Deus dificilmente vai estar se inclinando e ouvindo o seu clamor. Deus está esperando que você se aquiete. Deus está esperando que você espere nele. Inclusive lá no Salmo 46, versículo 10, me fez lembrar agora que o próprio Senhor diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Mas ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você só vai saber quem é Deus mesmo na sua vida no momento em que você aquietar o seu coração e esperar, mas sabendo esperar com paciência no Senhor. Porque além de esperar, nós temos que saber esperar. Não é esperar, simplesmente esperar. De que forma você está esperando? O salmista demonstrou ali confiança em Deus. De que forma? Ao esperar com paciência. Você tem esperado no Senhor com paciência? Ou quem olha para você vê uma pessoa ali aflita, angustiada? Você professa Jesus na sua vida, professa Deus na sua vida, mas quem está de fora não está conseguindo enxergar Deus. Não está conseguindo enxergar Jesus na sua vida, querido. Porque olha para você e vê você tão angustiada, uma pessoa tão angustiada, tão nervosa, tão aflita, tão inquieta, tão sem paz. Como é que você quer transmitir essa paz, essa luz de Jesus, essa luz do Senhor na vida das pessoas? Então, além de esperar, saiba esperar, querido. Demonstre confiança em Deus ao esperar com paciência. Faça como fez o salmista. Esperou com paciência. Ele esperou com paciência no Senhor. Por que o salmista esperou com paciência no Senhor? Porque ele sabia ali que mesmo que ele fizesse qualquer coisa, não ia adiantar mais nada. Ele já havia feito tudo que estava em suas mãos fazer. Ele já havia feito de tudo. Então só restava agora esperar no Senhor. E o segredo é esperar com paciência, confiando no Senhor. Ele sabia que não havia mais nada que ele pudesse fazer naquele momento. E não adiantava ficar ali nervoso, desesperado, meu irmão. Não iria mudar nada a situação. Pelo contrário, só iria atrapalhar o agir de Deus na vida dele. Então ele resolve esperar, mas esperar com paciência. Então espere, mas sabe esperar no Senhor, espere com paciência. Quem espera com paciência e confiando, alcança as bênçãos do Senhor. Amém? O salmista disse isso, esperei com paciência. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E um versículo que deixa bem claro que Deus nos ouve, e se for segundo a sua vontade ele nos atende, é o que está em 1 João 5, versículo 14 e 15. Diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Nós temos que ter essa confiança, essa segurança, essa certeza, que se estivermos em comunhão com o Senhor, sendo filhos dele, tendo Jesus em nossas vidas como Senhor e Salvador, nós iremos lhe pedir, orar, e se for segundo a sua vontade, ele irá nos atender. Porque não adianta nós pedirmos, fazermos até muitos planos, e isso não está casado com a vontade de Deus. Não adianta. Você tem que
ter um discernimento do que é que você está pedindo. Quais são os planos que você está fazendo. E ainda que não dê certo, você tem que entender que Deus quer o melhor para nós. Provérbios 16, versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. Você pode fazer plano, não é pecado você fazer plano. Mas você tem que entender que se aqueles planos que você fez não deu certo, é porque Deus tem algo melhor para você. A resposta certa sempre vem do Senhor. Mas nós podemos fazer muitos planos. E o versículo 14 aí de 1 João 5 diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas como saber o que é e o que não é a vontade de Deus? Primeiro você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter o hábito de ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, porque ali está manifesta toda a vontade de Deus, na sua própria palavra. Ali você vai conhecer mais o Senhor e a sua vontade. Ao lermos a Bíblia, teremos noção do que pedimos a Deus. Segundo, nós temos que usar o bom senso, meu irmão. Use o bom senso. Será que o que estamos pedindo promove em alguma coisa o reino de Deus? Será que faz algum sentido eu pedir isso a Deus? Porque Tiago, lá no livro de Tiago, ele vai dizer: olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Tiago 4, versículo 1 ao 3 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Uma outra tradução diz: para gastardes em vossos deleites. Meu irmão, esta é a segurança, é a certeza de que Deus sempre ouve as nossas orações. De que Deus sempre ouve a oração daquele que está firmado em Jesus. Precisamos estar firmados em Jesus e sabermos o que pedir. Muitas vezes não estamos recebendo aquilo que pedimos porque estamos pedindo mal. Estamos pedindo para nós mesmos, para satisfazer a nossa vontade. Será que o que você está pedindo é só para satisfazer o seu ego? Ou no que você está pedindo vai satisfazer a vontade de Deus e promover de alguma forma o reino do Senhor em sua volta? Então saiba pedir, tenha o bom senso. Saiba pedir, porque muitas vezes não recebemos porque pedimos mal. E eu gostaria de destacar aqui que esta segurança, essa certeza que nós temos de que Deus sempre ouve as nossas orações deve estar firmada em uma pessoa, em um ser. Em quem? Em Jesus. Nós temos a certeza que Deus nos ouve as nossas orações na pessoa de Jesus. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou piedoso, não porque você é uma pessoa caridosa, não porque você é uma pessoa que não faz mal a ninguém, não. Deus só vai lhe ouvir se você estiver em comunhão com Ele através do Filho, através de Jesus. Não há outro nome, meu irmão. Não há em outro nome este poder para fazer as nossas orações serem ouvidas por Deus. Somente na pessoa de Jesus. Ele próprio vai dizer lá em João 14, versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Romanos 8,34 diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, Cristo é quem intercede por nós. Tem mais alguém intercedendo por nós lá no céu? Segundo a palavra de Deus, a Bíblia, não. Não existe mais ninguém, somente um único ser, um único homem, Cristo Jesus, o Filho de Deus, intercede por nós. Está aí em Romanos 8,34. Se você sabe de mais alguém que esteja aí na Bíblia, que interceda por nós, você pode estar nos revelando isso aí, mas que esteja na Bíblia. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos,
testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Só foi um, querido, que se deu a si mesmo em resgate por todos. Foi Cristo. Por isso a Bíblia declara aí, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Se você ora em qualquer outro nome, infelizmente, essas orações não vão estar sendo ouvidas ou respondidas por Deus. Porque a palavra é clara. Jesus diz: pedides alguma coisa, peça em meu nome. João 14:13. A palavra de Deus está dizendo em 1 Timóteo 2:5 que há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Este é o nosso mediador. Você quer que suas orações sejam ouvidas e atendidas, ainda que a resposta seja não ou espere? Ore em nome de Jesus. Existe a oração que Deus não ouça, meu irmão? Vai existir, felizmente. Tem a oração que Deus não ouve nem responde. Sabe qual é? A oração daquele que está em pecado, por exemplo. A oração daquele que está em pecado. Pode até estar fazendo parte de alguma igreja, sendo membro de alguma igreja, mas está em pecado. Deus não tem compromisso com aquele que está em pecado. Deus tem compromisso com aquele que está sendo fiel a Ele. Com todas as dificuldades. Ninguém é perfeito, não. Com todas as dificuldades, com todos os tropeços. Erra aqui, erra ali, mas se arrepende, pede perdão a Deus, mas mantém a comunhão com o Senhor, abandona, não vive em prática de pecado. Mesmo que ele cometa aqui um erro, um pecado, uma falha, ele se arrepende imediatamente e não volta a praticar mais. Como diz aí a expressão, é matando um leão por dia para estar ali servindo ao Senhor, para estar fazendo todo o esforço. Deus tem compromisso com esse aí. Deus está vendo o esforço que você está fazendo para estar aos pés dele, servindo a ele com honestidade, com sinceridade, uma vida santa, uma vida reta diante dele. Agora, Deus não tem compromisso com aquele que está em pecado. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado, querido. Paulo vai até dizer lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos 8, 38, 39, que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Realmente, nenhuma circunstância, por mais que você passe fome, por mais que você esteja em tribulações, passando por aflições, por angústias, nada disso, se você está firmado no Senhor, nada disso tem poder de te afastar. A única coisa que pode te afastar da presença do Senhor é o pecado. Isaías vai estar nos dizendo isso aí em Isaías 59, versículos 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Olha só, os nossos pecados encobrem o rosto de Deus. É como se o nosso pecado criasse uma cortina entre nós e Deus para que ele não ouvisse as nossas orações. O texto é claro. E os vossos pecados encobrem o seu rosto. O rosto de quem? O rosto de Deus de nós. É como se criasse uma cortina para que ele não vos ouça. Então a única coisa que nos separa, infelizmente, do amor de Deus é o pecado. Então diga não para o pecado, meu irmão. Abomine o pecado na sua vida. Saia do pecado. Tenha comunhão com Deus para que você tenha as suas orações atendidas. As suas orações ouvidas por Deus. Você precisa dizer não ao pecado. E se você ainda não fez a sua entrega para Jesus, ainda não entregou a sua vida para o Filho de Deus, faça isso hoje, faça agora. Entregue a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você fizer isso, você vai ser liberto do pecado, da escravidão do pecado. E você vai passar a ter suas orações ouvidas. A única oração que Deus ouve do pecador é a oração de confissão e arrependimento pelo pecado. Faça isso agora. Se você, porventura, está no pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus, faça essa oração a Deus de confissão e de arrependimento. Deus vai estar te ouvindo. É essa a oração do pecador que Deus ouve. Que você receba imediatamente hoje
Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família.